A mesma coisa acontece agora. Vem cá, Beth, por favor. Você pode pôr um... Não é a Beth. Não é lá, é aqui. Ah, trocar lá que você diz é por esse. É você. Não, só para você ficar aqui comigo. Cadê o passador? Oi? Onde? Quem? Ah, então. É aqui agora que eu vou falar. Tá certo. Lembram que ele falou tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente interfere em como a sua neurologia está funcionando? Começam a partir de agora e pelo resto do dia as intervenções neurogastronômicas. É o que a gente faz no nosso curso de formação e foi também parte do que a gente fez lá na ReHap. Então, o que acontece agora? Vocês vão receber, por favor, presta muita atenção no que vai acontecer agora e a cada vez que o Carlos aparecer na porta com uma bandeja hoje. Tem que deixar o meu, né, gente? Eu acho muito justo. Acho muito justo. Tudo que vocês vão receber hoje, individualmente, separadamente, vocês conhecem. Por favor, meu bem, vem cá. Descreve o que tem aí. É um biscoitinho de arroz com um pouquinho de Nutella por cima e sal rosa do Himalaia. Todos esses ingredientes vocês já conhecem, mas eles juntos, né, nessa composição, vocês não provaram. Então o convite é provar tudo ao mesmo tempo para ver o que acontece no cérebro. Por favor, saboreiem. O convite é esse, é finger food, porque o que vai trabalhar a tal da neuroplasticidade? É você pôr tudo junto. Você vai ver, tem temperaturas diferentes, gostos e sabores diferentes, texturas diferentes. Então, põe de uma vez. Beleza? Cada vez que ele chegar, eu vou pedir licença, o Marco está acostumado, porque ele já fez o GEM, que é o Gestão Estratégica com Neurociências. Então, ele está habituado, eu fico tranquila com isso. Umas 3 vezes habituado. Não, e não sabe, ele disse que vai voltar no segundo semestre. Vicia, eu preciso contar que vicia. Nesse formato, vicia. Em todo caso, então, né? Ele vai, de tempos em tempos, trazer para a gente alguns alimentos. Esses alimentos têm função, eles são estudados. São estudados para gerar o melhor estado interno possível, mas também em função da novidade, do ineditismo, das combinações do que eu já conheço, estimular a neuroplasticidade e, obviamente, também aproveitar melhor a neurogênese. Vocês sabem, nascem neurônios novos a cada 24 horas, todo santo dia. A questão é que se você não usar, eles morrem também nessas 24 horas. Então, camundongos colocados, por exemplo, no seu habitat, com água e comida de fácil acesso, os neurônios novos que nascem e morrem em 24 horas. Se, por outro lado, eles tiverem obstáculos, por exemplo, está num labirinto e nesse labirinto ele tem que achar água, nesse labirinto ele tem que conseguir a comida dele. Esses neurônios novos são usados e se fortalecem e ficam disponíveis permanentemente, tá certo? Então, essa é uma questão interessante e que tem a ver com o nosso case agora, né? Da ReHap. É claro que eu precisei de um chefe de cozinha, porque não é simplesmente você pegar 3, 4, 5 coisas diferentes e botar juntas. Você precisa que elas combinem, que dê prazer, entendeu? Isso é importante. E essas combinações é uma das expertises de um chefe de cozinha internacional. É o caso do Carlos, né? Outra coisa, eu não preciso explicar isso. Eu só preciso que aconteça. Eu só preciso que você coma. Só. Pronto, o que tem que acontecer, está acontecendo. Às vezes, eu não preciso nem que vocês comam. Por exemplo, vocês podem não pegar nada do que a gente colocou na mesa. O simples fato de olhar para isso já faz você dar um sorrisinho, nem que seja interno. Porque lembra a infância, lembra a alegria, felicidade, informalidade, que é um tom importante para nós no nosso trabalho. Tá bom? Então, é isso que vai acontecer. O Carlos chega com a intervenção, ele conta quais são os componentes, e aí você aproveita e saboreia.
Beleza? Então, a gente combinou que eu iria... Então, você queria que eu mostrasse primeiro o vídeo. Tá legal. Então, é isso que eu vou fazer agora. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Quando a Beth me chamou, a ReHap estava passando por uma transformação muito grande. Inclusive de um dono que era pai de todo mundo para um board, né? Um colegiado e tal, estava se profissionalizando nesse sentido, eram muitos impactos constantes, né, para as pessoas, de mudanças de procedimentos, de processos, de regras e métricas e tudo. Muito bem. Então, ela falou, puxa vida, a gente mudou coisinhas bem pequenas até aqui, sabe? Só aquele negócio de dizer, então, sabe o que é? A gente combinou que você trabalharia das 9, vai às 18. Eu preciso mesmo que você chegue às 9, porque tem coisa que você que faz e às 9 eu preciso que você esteja aqui. A casa caiu. O mundo acabou, ai de mim, oh meu Deus. Então, aí quando as coisas grandes começaram a chegar e precisavam acontecer, isso ela que vai contar, imagina só a preocupação. Se as pequenas causaram esse tipo de reação e de resposta, imagine quando chegarem as significativas. Elas chegarão agora. E aí ela me chamou e disse, o que dá para fazer? Falei, bom, há intervenções que você pode fazer com conceitos e teorias. Há outras que você precisa preparar a neurologia para passar por elas. Era esse o caso. Não havia aula que eu pudesse dar, palestra que eu pudesse dar, workshop que eu pudesse conduzir, que deixasse as pessoas no estado necessário para receber a informação que tinha que receber e tocar a vida adiante. Então, nós resolvemos causar. Desta vez, a gente vai usar tudo o que a gente sabe para causar o estado necessário. Provocar, lembra que o Gustavo falou? Você pode sim provocar um estado no outro, desde que você saiba que procedimentos você precisa tomar. Então, sentei com o Carlos e estudamos todo um cardápio. Não é o que vocês vão ver aqui, exceto um. O último vai ser o mesmo. Depois vocês vão entender por quê. Mas porque nós não queremos provocar aqui o mesmo estado que a gente queria provocar lá. Então, o alimento lá foi selecionado, escolhido e confeccionado para aquele propósito. Aquele objetivo. E houve toda uma preparação. Nós fizemos uma única atividade, só uma, o NeuroCoffee. Como a gente não tem condição aqui de aplicar o NeuroCoffee, nesse tempo, com esse número de pessoas, a estrutura física que a gente tem, enfim, não dá. Então, eu trouxe para vocês uma pequena edição de um programa que nós fizemos para a Rede Globo sobre o NeuroCoffee. Tá bom? Eu vou mostrar. Deixa eu ver como está meu volume aqui. Bom, se ele usou vídeo deu certo. E aí depois eu explico algumas coisas. Vamos falar sobre essas gostosuras que estão aqui em cima da nossa mesa. Nada disso aqui é o que parece. De chocolate, salgadinhos recheados, assados, cupcakes cobertos com muito chantilly rosa e suco de maracujá para acompanhar. Só que não, nessa mesa, nada é o que parece ser. Quando a senhora morde, o cérebro fica confuso. Essa confusão é do bem. Essa confusão é a experiência nova, inédita. Pois é, o caso Alberto Rodrigues e a Inês Coso mandaram pra gente essas delícias aqui. Vamos começar pela água? Esse rosinha aí, ó. Mari, fala pra gente o que é essa água aqui. Deixa eu ver. Vai na água. Vou na água. Eu vou pegar um bombonzinho. Bombonzinho. Aqui, nossa! Esse nosso não foi muito encorajador. Não tenho a menor ideia do que é isso. Quer experimentar água?
Nossa senhora! Deixa eu experimentar. Um ponche que a Inês falou que Tem é macarrão? um chá GABA. GABA é um neurotransmissor, doutor? GABA é um neurotransmissor, que é um neurotransmissor inibitório. Né? Olha isso. Então, ele ajuda o cérebro a diminuir a sua intensidade. Essa trufa aqui. Quando a gente está vivenciando tudo isso e está experimentando coisas que não correspondem àquilo que a gente vê, quer dizer, a gente está sendo enganado pela aparência, né? Gostei, viu? Gostou? Deixa eu Gostei ver. da... Da mistura? Chagaba. Eu gostei É. da mistura. Olha, então não pode nem pôr gelo. Não, Mas é isso gostoso. Claro que pode pôr gelo. Mas até aí são as deduções deles, né? Agora, muito aqui entre nós, é assim, a Globo tem as estrelinhas deles, né? Esse médico conversou com a gente, nós estávamos nos bastidores fazendo tudo. E ele conversou com a gente e perguntou. Tudo que ele fala, ele perguntou para mim. Mas eu não sou uma estrelinha da Globo, pelo menos ainda. Quem sabe um dia. Em todo caso, nós começamos com essa atividade. E também não eram só esses produtos, tá? A quantidade, a variedade era maior do que o que a gente levou, porque também a condição que a gente tinha no estúdio para reproduzir o Neurocoffee era mínima. O fato é que vocês vão ouvir depoimentos, por exemplo, do diretor de operações a respeito do impacto que essa atividade causou na geração do estado que ele precisava na sequência. E vocês vão ouvir o depoimento... qual a função da Ju? Gerente de uma gerente regional? Quantos anos depois que eu esqueci? Ela tem 17 anos de empresa. Então, mas ela fez... 2 anos depois. Então, 2 anos depois da atividade feita, vocês vão escutar o que ela vai falar. E, de verdade, ela conseguiu abranger tudo o que o Neurocoffee faz naquela circunstância. Porque quando você trabalha com princípios de funcionamento do cérebro, você pode usar a mesma atividade para N possibilidades. De todas as que nós tínhamos como prerrogativa usar, ela lembrou. De todas. Tudo que foi abordado. 2 anos depois. Porque o vídeo ela gravou semana passada. Agora? Honestamente, sua impressão, sua sensação sobre aquela intervenção que a gente fez antes da reunião, que nós apresentamos o projeto, a mais difícil ou desafiadora mudança do projeto Evolução. E foi espontâneo. E aí vocês vão ver depois. Agora de manhã, por exemplo, vocês tinham uma mesa mamão. Eu não precisava entregar essa informação para vocês. Não era necessária. O benefício que ele traz se entrega sozinho. Agora, para que isso chegue até você e cause o resultado que eu quero que cause, eu preciso saber. Eu, pelo menos, preciso saber. Você não precisa para ter o benefício. Eu preciso para te colocar em acesso ou com acesso ao benefício. Por exemplo, em um dado momento, que eu não vou contar qual vocês vão receber uma intervenção, um finger food com morango. E aí vocês têm uma série de benefícios por conta do morango. Lógico que não só do morango, é que eu estou te mostrando ele agora. Tá? Eu vou voltar na primeira, só para vocês relerem direitinho. É bem pouco calórico. Isso. Todo mundo adora isso. Em todo caso, aqui nós estamos falando de paladar, mas existe também o olfato envolvido. Então, vocês sabem, nós temos 86 trilhões de conexões neurais. Quantas conexões você crê que tem entre o olfato e a memória afetiva? Cola, eu estou mostrando. 2. São só 2 sinapses, 2 conexões do olfato. A rapidez com que você se lembra dos teus 2 anos de idade em função de um cheiro é impressionante. Como se de fato a situação tivesse acontecendo de novo com todos os elementos envolvidos por conta do quão primitivo. Diga-se de passagem, quando forma um embrião, você vai ver que a primeira coisa que se forma é isso. Você vai do nariz, né, do olfato ao ânus. Fechou aqui. É a primeira coisa que acontece. Mais primitivo que isso não tem, que eu saiba.
Então, você pode aspergir determinados aromas para gerar determinados resultados. Ele está agindo sobre a neurologia. Principalmente porque nós somos animais e animais deixam rastro de cheiro. Quando você chega num ambiente e diz assim, nossa, o clima está pesado aqui, provavelmente alguém esteve ali antes e sentiu ou raiva, ou medo, ou tristeza, produziu neurotransmissores. O sangue levou esses neurotransmissores pela corrente elétrica e eles exalam cheiro pelos poros. Por isso que tem animal que se afasta ou que se aproxima e por aí vai. Então, o olfato é uma outra coisa que a gente explora quando trabalha com isso. O estímulo chega na amígdala, você viu as amígdalas ontem, eu estou só te trazendo isso de volta. As amígdalas classificam e decidem para onde isso deve ir. A hipófise decide quem deve trabalhar para começar a produzir que neurotransmissor, que hormônio, que suquinho, digamos assim. E eles começam. E isso por quaisquer dos canais. E cada canal de percepção, eu vou ficar com os que você conhece, visão, audição, tato, olfato, paladar, tá certo? Então, por exemplo, a visão é uma modalidade de recepção e de envio de dados, de informação, de comunicação com o meio. Ela tem submodalidades. Cor, luminosidade, tamanho, brilho, foco, distância, blá, blá, blá. Você tem a audição, e as submodalidades, alto, baixo, suave, perto, longe, interno, ritmo, clareza, darará. Você tem o tato, forte, fraco, grande, pequeno, perto, longe. No caso da ReHap, por exemplo, a experiência tátil era para nós tão importante quanto a experiência gustativa e olfativa. Os alimentos foram escolhidos e selecionados pensando em cada submodalidade, nas que não poderiam existir de forma nenhuma e nas que eram imprescindíveis. Elas tinham que estar presentes, tá certo? Bom, esse material você já pode ir pegando enquanto eu vou falando. Baixa aí. O vídeo, óbvio, não vai chegar, mas eu mando depois pelo Telegram. Hã? Eu vou pôr o QR Code, tá bom? Antes da gente sair para o almoço, eu coloco. É que como ele trouxe slides novos, eu troquei. O QR Code dele tá na apresentação anterior, tá bom? Mas eu vou. Aliás, acho que vocês já pegaram esse? Tá bom. Eu volto depois, prometo, porque já está pronto o QR dele também. Pronto? É mais uma informação, depois te passo a batuta, tá? É que você tem que esperar ele baixar para o pessoal poder fazer o download no celular. E eu estou vendo um ainda apontado. Conseguiu? Beleza. Bom, tem um estudo do MIT a respeito de tato e marketing. Então, nesse estudo, eles foram pesquisando como as coisas que nós tocamos podem mudar as nossas decisões. Mas eu não estou falando só desse tipo de toque. Por exemplo, eu peguei uma jarra dura e fria, porque é de vidro, mas também transparente e tal. Mas o toque, por exemplo, do seu bumbum na cadeira. Hã? Fala. O toque hipnótico. Pode acontecer. Em todo caso, estou falando, por exemplo, de você sentado ou sentada na cadeira. Tá ok? Então, esse estudo, por exemplo, mostrava como tudo que as pessoas estavam... Vou dar... deixa eu até já adiantar uma coisa disso aqui. Pronto, já vai baixando esse boletim que eu criei. Eu transformo normalmente artigos interessantes que eu encontro, eu transformo em newsletter, que sejam mais gostosas de ler, tá? Mais palatáveis e mais simples. Mas, por exemplo... gestores que estavam entrevistando candidatos, os que recebiam... Vocês lembram daquelas pranchetas antigas de Eucatex, que tinham aquelas bordas rústicas pra caramba? Então, quando eles recebiam aquelas pranchetas, o currículo não estava preso naquela prancheta, eles necessariamente... Todos, hein? Eu não estou falando da maioria, não. Todos se atinham mais ao currículo. Enquanto os que recebiam aquelas de acetato, que é arredondada nas bordas, que é lisinha, eles conversavam mais sobre soft skills, sobre habilidades, sobre a vida social, como você é na sua casa, na sua família, o que você espera ou deseja.
Você não consegue corpo e mente. É aquilo que, de novo, o Gustavo estava falando sobre o trabalho da Amy Cuddy. Você não tem como separar o seu corpo da sua neurologia. É uma coisa só. Então, tudo o que acontece com o seu corpo afeta a sua neurologia, necessariamente. A gente trabalhou com base nisso. Tá certo? Então, tudo que vocês vão ouvir a partir de agora, é importante que vocês tenham essa informação como base. Beleza?